Em respeito dos familiares que estão presentes, consta na nossa ordem do dia que o primeiro processo seria também de denominação de rua, só que de outro familiar. Então, eu requero que façamos a inversão da ordem de votação dos processos, já que os familiares aqui do Turci está presente. Pedido de inversão da ordem de votação está em votação. Os vereadores favoráveis, presidente da comissão, e os contrários se manifestem. Inversão da votação foi aprovado sem voto contrário. Entramos então para deliberar o projeto de denominação da escola municipal. Discussão única do processo 126 de 2014, projeto de lei que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal de Ensino Fundamental, a EMF, professor Aristeu José Turci, autor Edgar Sasaki. O projeto está em discussão. Senhor presidente, nobres pares, familiares, amigos do professor Turci estão presentes aqui. Eu gostaria de destacar aqui a presença da Dona Maria Tereza, esposa do professor, e também da sua filha Flávia, e também do meu amigo Paulo Turci, vereador, ex-vereador dessa casa também. E também gostaria de cumprimentar funcionários aqui presentes e a todos que nos assistem e nos ouvem, bom dia. Professor Turci, ou simplesmente professor, como a gente chamava ele, é uma pessoa que eu sempre admirei. Desde que eu entrei na vida pública, ele sempre foi uma pessoa que me deu muita força, deu muitos ensinamentos, e talvez eu esteja aqui hoje graças a ele. E quando houve o falecimento do professor Turci, eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu falei, eu tenho que estar homenageando o professor Turci, que ele merece e muito. Então, eu vejo aqui que o professor Turci, ele trouxe muitos ensinamentos para nós, mas não foi só ensinamentos, não. Ele contribui e muito para a nossa cidade. Então, vou estar lendo aqui o projeto de lei e também, posteriormente, a gente conta com a votação dos novos pares que sejam favoráveis para essa denominação no caso. Disposição sobre a denominação EMF, professor Aristeu José Turci. Artigo 1º. Fica denominada EMF, professor Aristeu José Turci, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, EMF, Igarapés, atualmente instalado na rua Engenheiro Flávio da Silva Freitas, número 300, bairro do Igarapés, no município de Jacareí, estado de São Paulo, e com a inscrição imobiliária número, é um número grande aqui, 33241 622806090000, junto ao cadastro técnico imobiliário do município. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Autor, vereador Edgar Sasaki, Democratas. Eu vou estar lendo a justificativa, mas é importante destacar o seguinte. Ontem foi, quer dizer, deveria ter sido o aniversário do professor dos 85 anos de idade. Então, ele faleceu com 84. Mas, com muita saudade, a gente vai fazer essa apresentação desse projeto de lei agora. A justificativa. Aristeu José Turci, titulado cidadão jacariense em 2009, título esse dado pelo meu amigo, companheiro Edinho Guedes aqui. Foi um apaixonado pela cidade e por sua gente. Em Jacareí, viveu até a sua morte.
Durante suas últimas semanas de vida, recusou-se a deixar a cidade, ainda que fosse buscar alternativas de tratamento no Brasil ou em qualquer lugar do planeta. Ele se dizia sempre um homem de raízes profundas, e suas raízes ligavam-se ao solo de Jacareí, a família, a comunidade a que pertencia. Na cidade construiu sua vida, formou-se, trabalhou, constituiu família, empreendeu, participou das mais variadas atividades sociais, políticas e desportivas. O professor Aristeu nasceu em Taubaté em 11 de novembro de 1929, filho de Mário Eugênio Turci e Maria Pelógia Turci, irmão de Fioravante, Etelvina, Clementina, Alberto, Alceu, Dorival, Neuza e Cleusa, que está presente aqui hoje. Dona Cleusa, né? Marido de Dona Maria Teresa, pai de Fátima e Flávia, avô de Fabiana e André. Foi inicialmente alfabetizado na fazenda onde morava, por Dona Geraldina, a quem considerava uma santa. Para Jacareí mudou-se, ainda criança, para estudar. Frequentou a Escola Rural do Parateí e o Grupo Escolar São João, de onde recebeu o diploma de conclusão do curso primário em 30 de novembro de 1941. Formou-se profissionalmente professor em 20 de dezembro de 1950, pela Escola Normal e Ginásio Estadual de Jacareí. No mesmo ano, concluiu curso na Escola do Comércio. Logo em seguida, buscou ingressar na rede de ensino estadual, apresentando, em 10 de janeiro de 1952, certificado de sanidade e capacidade física para inscrição em concurso de ingresso ao magistério secundário e normal. Em 15 de setembro de 1953, por decreto da mesma data, foi nomeada por concurso para exercer em caráter efetivo o cargo de professor secundário para a disciplina de trabalhos manuais no Ginásio Estadual Tomás Ribeiro de Lima, em Caraguatatuba. Em 30 de janeiro de 1962, foi transferida para o Ginásio Estadual Professora Francisca Rosa Campos, em Santa Branca, até aposentar-se no final da década de 1980. O professor Aristeu não restringiu as suas atividades de magistério ao ensino na rede pública, onde estava lotado. Além de aulas ministradas na Escola de Comércio de Jacareí, voluntariou-se em cursos, seminários, programas de formação profissional, além de muitas outras iniciativas tendentes a fornecer acesso à obtenção e complementação de aprendizado. A respeito de outras atividades que tivesse desenvolvido, seu compromisso íntimo era com a educação, e nada deixava mais satisfeito do que ser reconhecido como e ser chamado de professor. Por 35 anos, exerceu magistérios na disciplina de trabalhos manuais, artes industriais, assim como nas disciplinas de História e Geografia, lecionadas na Escola de Comércio. Tudo mais que empreendeu na esfera empresarial não se compara ao orgulho de ser um mestre. Iniciativas como a fundação da Agenco ou a aquisição da Jacar, ambas revendedoras de veículo, constituição da Engecom Construtora, que deu início ao Parque Brasil, projeto de reflorestamento em Pindamonhangaba, extração de pedras em Arujá e Mato Grosso, entre outras, não substituíram a missão do professor. O bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, em 1975, também não era suficiente. Ser professor era mais importante do que ser advogado, ou médico, ou engenheiro. Afinal, pelas mãos de quem saem todos esses profissionais. Em todos os seus outros engajamentos, no âmbito da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, onde foi seu provedor, no Rotary Clube de Jacareí, na agremiação de esportivas e assistenciais, e eu mesmo em sua constante atividade política partidária. O espírito de ensinar, de buscar o compartilhamento de ideias e conhecimento de suscitar o debate estava presente. Em 1968, quando existiam somente 2 partidos no país,
Arena e MDB. Foi candidato a vice-prefeito pelo partido da Arena, na chapa de Toninho Nunes, pois, através de sua participação na política, tinha como objetivo principal ir em busca de seu maior sonho, que é de viabilizar a construção de um novo hospital para Jacareí. Continuando na sua trajetória política, foi fundador do antigo PDS, ao qual presidiu por um bom tempo, até que em 1986, junto a vários políticos, viera a fundar o PFL, partido que também presidiu por mais de 10 anos, permanecendo convicto em suas posições políticas. Ficou nesse partido desde a sua fundação até o seu encerramento, o qual originou a formação do atual Democratas, DEM, permanecendo filiado até o seu último momento de vida. A maçonaria, na qual ingressou em outubro de 1967, foi um dos ambientes em que seu caráter instigante mais se manifestou. Ali cultivou e promoveu o questionamento. Frequentador assíduo, permaneceu nela até quase o momento final de sua vida. O saber era reconhecido como o caminho da libertação, que abre a oportunidade e escolhas. A ignorância, por sua vez, o caminho da subjugação. Inegável a influência de todos esses fatos para a convicção do professor Aristeu Turci de que a educação era a mais importante habilidade do ser humano. Não só a educação estrito sensu, aquela fornecida pelas escolas e academia, mas a educação largo sensu, aquela que podemos ou devemos buscar ao longo da vida por esforços próprios, por diferentes meios. Além disso, o professor Aristeu apregoava e vivia uma vida de aprendizado diversificado, abrangente e humanista. Os interesses e a curiosidade humana deveriam ser aguçados, estimulados, segundo ele. As fontes de conhecimento tenderiam sempre à expansão com o avançado tecnológico, ávido leitor de livros, jornais, revistas e qualquer material que lhe caísse nas mãos. Lamentava ser velho demais para fazer uso da internet, que considerava um grande conector mundial. O professor Aristeu contestou abertamente a reforma educacional em 1971, que eliminou dos currículos escolares os trabalhos manuais e artes industriais, matérias para as quais havia sido admitido no magistério por concurso e cujo valor técnico e estético eram inegáveis para a formação individual. Segundo seu ponto de vista, com todos os percalços e mudanças havidas ao longo de sua vida, Aristeu Turci nunca deixou de advogar em favor do magistério, empreender em favor dos seus alunos e abrir suas ideias e opiniões a quem quer que você, não importando o extrato social, o nível escolar, a origem ou a crença. O pensamento era tido por ele como o único bem inalienável do ser humano. A ferramenta que habitava a apreciação e escolha, o passaporte para a verdadeira liberdade e que nos conduz pela jornada do pensamento, seria equiparável a alguém que nos desprende de grilhões, que nos acende a luz, que nos abre a porta e que se despede apenas com um riso e satisfação de ter auxiliado na passagem. Este era o professor que Aristeu Turci procurou ser. Era assim que ele esperava ser visto por centenas de ex-alunos que corriqueiramente o cumprimentavam nas ruas. Não alguém especial, diferenciado ou mais preparado do que outro. Não como alguém que detinha ou em algum momento deteve um conhecimento especial, mas como alguém que simples e humildemente diz: vem comigo e me ajuda a pensar. Este era o nosso grande professor Aristeu Turci. Homem marcante em suas atitudes, equilibrado em suas ações, tinha sempre palavras de quem necessitasse, amigo de quem o cercasse e um eterno sonhador que nos deixou como legado a honestidade, a sinceridade e principalmente a amizade. Então, esse é o homem Aristeu José Turci, meu amigo,
que sempre me ensinou, que sempre me conduziu. E estar aqui hoje como vereador, eu acho que foi um fruto desse trabalho do professor Aristeu Tursi. Então, nobres pares, eu gostaria de contar aqui com o voto favorável de todos, para que realmente nós possamos ter a nossa MF do Igarapés como a MF Aristeu José Tursi em nosso município. Obrigado. Peço a gentileza que o vice-presidente assuma aqui a cadeira para fazer defesa do projeto. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, especial, gostaria de cumprimentar a dona Maria Tereza e as filhas Fátima e Flávia, não estão as duas aqui, mas eu estendo os cumprimentos a todos os familiares, Paulinho Tursi, os amigos, meus irmãos, em nome do João Pascoalim, que está aqui também, que representa a maçonaria. Eu voto nesse projeto com muita satisfação. Queria registrar só meu pesar de não poder ter sido coautor desse projeto. Na hora que eu vi já estava protocolado, mas eu registro aqui minha felicidade de ter podido reconhecer todos os méritos e o exemplo que o querido Tursi, que era como nós chamávamos, ou o senhor Aristeu Tursi, o exemplo que ele foi como homem, como amigo e em especial como cidadão. Um exemplo de fraternidade, de humildade, de vontade de ser útil o tempo todo, sempre, em todos os momentos, nunca se omitindo de emitir a sua opinião. Acho que essa é a característica que eu mais vou guardar do senhor Aristeu Tursi, é que ele sempre, em qualquer discussão, em qualquer situação, ele nunca se omitiu de emitir sua opinião, seja ela qual for, se fosse favorável ou contrário, mas sempre com muita elegância, com muita fraternidade, com muito respeito. Esse é a grande lição que eu trago. E coincidentemente, esse final de semana, eu li um livro que ganhei de presente, senhor Aristeu, A Marcha da Insensatez, ele com a dedicatória e tal, e me lembrei da sessão, falei, olha, nada por acaso. E é um livro que está me sendo muito útil nesse atual contexto, né? Uma reflexão muito importante, e foi um presente que ele me deu, que eu guardo com muito carinho. Então eu queria só congraçar os familiares, adiantar obviamente um voto favorável e parabenizar o vereador Edgar pela iniciativa, e tenho certeza que os alunos dessa escola terão como patrono um grande exemplo de professor, de cidadão, legalmente reconhecido como cidadão jacariense em 2009, e que honrou o tempo todo que esteve aqui os nomes da cidade. Então, agradeço a atenção e parabenizo mais uma vez os familiares também por esse dia. Projeto continue. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, quero cumprimentar a todos os familiares da família Tursi, na pessoa do meu amigo Paulo Tursi, ao qual que eu respeito muito, sempre envolvido na cidade com os problemas, sempre lutando, um bonito trabalho à frente do sindicato, há muitos anos já está lá, se não fosse, não estaria, né, Paulo? Mas cumpri bem o papel, e você tem feito isso com certeza. Comentar meu amigo João Pascoalim, bom tê-lo aqui também. E por mais eu acho que fale do Paulo Tursi, do Aristeu, do professor, que eu sempre o chamava dessa forma, acho que a gente não vai nem chegar perto daquilo que ele representou, o que ele fez. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que era gostoso de se conversar com ele, não é? Uma pessoa tranquila, transmitia
sinceridade, é o que ele era, o conhecimento que ele tinha da vida de um modo geral, e sempre pedir conselhos a ele sobre vários assuntos, políticos inclusive. Quando a gente iniciou na carreira política, ele já militava, né? Ele foi um dos fundadores do DEM, né? Então, por mais que fale, eu acho que não vou chegar a falar tudo que ele era, mas uma coisa é certa: eu tive a honra e o prazer de ser amigo dele. Acho que isso é importante, assim como eu conheço muitos da família Turci, e são amizades muito boas que eu tenho com a família toda. E em questão, o professor, me dá muito prazer de ter sido amigo dele, com certeza. E eu quero fazer um comentário, Paulo Turci, que muitas pessoas até criticam os vereadores de dar nome de rua, homenagear alguém. Eles não falam, as pessoas fora não falam homenagear, e sim fala dar nome de rua, que o vereador só faz isso e acaba tendo uma fama errada, errônea aí fora, na rua. Mas eu gosto de explicar um pouco para que as pessoas que nos assistam, que estão nos assistindo, percebem que aqui nessa casa é um ambiente de debate, e debate, vamos dizer assim, até em alguns momentos ferrenho, chega ao calor quando se fala em algum assunto que é para o bem da cidade. E nós votamos aqui, como você mesmo, Paulo Turci, já passou por aqui, sabe que não é fácil as discussões, e cada um defende um entendimento, um posicionamento, cada um tem o seu direito aqui nessa casa, e é normal. Aqui é o campo das ideias, onde se debate tudo. Mas quando se chega a um projeto dessa natureza, que é homenagear alguém que fez parte da história de nossa cidade, é um projeto que normalmente é unânime. Por quê? Porque estamos homenageando pessoas que fez parte da história da nossa cidade, e isso é bacana. O vereador Itamar sempre lembra desse assunto. No caso, nós temos mais de 200 ruas da nossa cidade sem nome, com número. Então nós temos que homenagear pessoas, como é o caso do professor, no sentido de dar nome, vai facilitar muito, e ao mesmo tempo homenagear pessoas que estiveram em nossa cidade, que esteve presente na sociedade de um todo, participando do crescimento da nossa cidade. Então é muito gratificante quando se homenageia algumas pessoas. Eu sou contra quando se faz um loteamento ou vai se dar um nome de rua e homenagear ou dar nome de rua, não é homenagear, sim, homenagear e sim dar nome de rua a poetas franceses, inclusive as pessoas que têm dificuldade de pronunciar o nome daquela pessoa que está dando nome de rua, poetas tchecos, poetas não sei o quê. Eu acho que vocês têm conhecimento que tem ruas que a nossa cidade que é difícil de pronunciar o nome daquela determinada pessoa que foi dado o nome de rua. Sou favorável, sim, a dar o nome de rua a uma pessoa igual o professor, que fez parte da nossa história, que as famílias estão todas aqui e que tem uma convivência muito grande em nossa cidade. Então é muito gratificante para nós passarmos nessa rua aqui e falar: esse foi um grande homem, e hoje está sendo aqui, estou passando nessa rua que está lembrando uma pessoa que valeu a pena, que fez parte da nossa história. Parabéns a toda a família, aos amigos, os familiares, e é claro que é muito gratificante votar um projeto dessa natureza. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia, nobres vereadores e vereadoras, funcionários aqui da casa. Quero cumprimentar os internautas, telespectadores, toda a comunidade que nos acompanha aqui nas galerias, de forma muito carinhosa, na pessoa do meu amigo Paulo Turci, seus familiares e o João Pasqualin. E quando eu vi o João Pasqualin aqui, eu lembrei e me associei um pouco a esse projeto, Edgar. Porque o meu falecido pai, João do Bidu, ele também foi
do PDS. Também fez parte da fundação do PDS aqui, disputou 2 eleições pelo PDS, não saiu vitorioso, mas tocou um pouco em mim nessa manhã de hoje. E quando a gente vê um projeto sendo apresentado que tem essa relação, como tem com você, Edgar, me permita chamar de você, é gratificante para a gente, porque você não está contando uma história que te contaram, mas uma história que você viveu. E ficou mais que cristalino aqui a atuação marcante do professor Aristeu no seu campo profissional, na política e dentro da nossa sociedade. Então eu fico extremamente contente de poder votar favorável a esse projeto e saber também que o professor Aristeu não está somente recebendo uma homenagem depois do seu falecimento, mas que nós tivemos a oportunidade nesta casa, em 2009, de conceder uma justa homenagem com o título de cidadão jacariense. Então, parabéns a todos vocês, familiares, ao Edgar que está apresentando esse projeto, e eu tenho certeza que o pessoal do Igarapés, quando souber da história do professor Aristeu, vai ficar muito feliz de ter o nome dessa pessoa ímpar eternizada através da IMF do Igarapés. Muito obrigado pela atenção. Senhor presidente, em tempo, só gostaria de fazer uma correção. É que eu falei tanto em nome de rua, é claro que homenagem em nome de rua, nome de escola, isso se estende ao nome de escola sobre as pessoas que às vezes definem uma situação dessa de uma forma diferente. Mas é claro que é o nome de escola e eu só queria estar corrigindo no sentido de ser uma justa homenagem e parabéns ao vereador Edgar, viu? O projeto continua em discussão. Presidente, bom dia a todos, bom dia aos familiares. Quero registrar aqui por esse projeto, dar os parabéns ao vereador Sasaki, também ao vereador Edinho, que deu o título de cidadão, né, o professor Aristeu, que é um homem ilustre aqui da nossa cidade. Eu encontrava muitas vezes com ele, assim por acaso, né, mas encontrava com ele na rua, a gente ficava batendo longos papos até, porque ele foi muito amigo e professor junto com meu pai, o Padão. Então a gente ficava um tempão conversando nas calçadas e ele falando do meu pai, falando do tempo que eles ficaram juntos como professor da escola normal. E falando também muito da filha da Fátima Turci, até falei, será que a Fátima vem? Mas eu sei que não, porque eu até assisto o programa dela, fazer uma propaganda aqui, né? Ela está na Record News, toda segunda-feira, é bem tardinho, até 10h45, se eu não me engano. Mas muito interessante, uma jornalista, né? Estudamos no Silva Prado, juntas. E a gente então ficava batendo papo com o professor Aristeu, da filha do meu pai, né? A filha dele, meu pai. E eu falando do programa, muito interessante, até se o pessoal quiser assistir, Economia e Negócios. Ela traz pessoas muito interessantes nesse programa, né? Uma jornalista, acho que ela nasceu em São Paulo, veio para Jacareí e ficou até... Ela ficou, né, até na historinha dela está, né, que ela veio para cá muito nova e depois ficou todo o tempo aqui e foi para São Paulo e está até hoje. Então era a nossa conversa. Então quero agradecer, dar os parabéns mesmo ao vereador Sasaki pela lembrança, uma homenagem justa, muito boa, né, o Edinho também, como cidadão, de uma pessoa, até o vereador falou, uma pessoa gostosa, né, o vereador Maurício falou, de falar dele, de conversar com ele. Então está de parabéns e um projeto lindo, né, dando nome, um professor dando nome a uma escola. Está de parabéns. Obrigada. Eu quero, nesse momento, cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, assistindo mais essa sessão ordinária.
e em particular, em especial, cumprimentar aqui os familiares do senhor Aristeu José Turci, aqui presente hoje, assistindo essa homenagem que nós estamos fazendo ao senhor Aristeu José Turci. Mas eu quero aqui dizer o seguinte, que embora uma parte mínima da sociedade, mínima, não apoia esse sistema que nós usamos, que é denominando as nossas ruas, avenidas, escolas, seja elas municipais, estaduais, ou as EMFs. Gente, nós temos que fazer isso, porque uma cidade sem história é uma cidade sem memória, ou vice-versa. Porque se você vê uma placa numa rua e você vê o nome do cidadão, e se você não conhece a história daquele cidadão, então aqui na televisão, que é canal fechado e aberto pela 61.4, aonde nós estamos aqui há mais de... Nós abrangemos a região toda metropolitana, parte da região metropolitana de São Paulo, e os nossos moradores de Jacareí contaram histórias de cada um que são homenageados aqui, denominando a eles nome de ruas, avenidas, ou escolas, ou outras entidades qualquer. Mas eu quero dizer aqui, Paulinho Turci, que é um prazer estar aqui agora, nesse momento, como vereador, que já fui também nessa casa com a Vossa Senhoria, o qual o senhor, além de vereador, teve um papel importantíssimo também nessa casa, nessa cidade, claro, como pai de família que está aí, essa família linda e bonita que está aí, mas também você foi o responsável por uma das maiores feiras agropecuárias do nosso estado de São Paulo. Eu espero que amanhã ou depois, essa feira, Paulinho, volte novamente a enriquecer a nossa cidade chamada Jacareí, porque foi um marco que marcou na nossa história, e eu espero que ela volte a marcar, continuar marcando novamente, através da Vossa Senhoria, que foi a maior liderança desse evento dos maiores do estado de São Paulo, e que nós tivemos o orgulho de ter aqui em Jacareí. Mas eu quero aqui dizer que o senhor Aristeu José Turci, como a Ana disse agora há pouco, a gente encontrava com ele na cidade, não é verdade? E ele parava a gente na rua para conversar. E ele, como gostava de falar de política, não é verdade? A gente ouvia ele falar, conversava, aquela coisa toda, né, e tal. Mas eu mesmo não conhecia a sua história. Eu estou conhecendo agora a história dele, que foi lido na íntegra pelo autor do projeto, que é Edgar Sasaki. Agora, diz uma coisa para mim, que nem eu sei. Ele foi candidato a vice-prefeito, Antônio Nunes. Ele chegou a ser vice-prefeito ou não? Na época, o Antônio Nunes não ganhou. Mas também era engajado na política também, a ponto de se candidatar a vice-prefeito, né, em décadas passadas, com o nosso também, que já partiu dessa terra, que é o ex-prefeito Antônio Nunes de Moraes Júnior. Você entendeu? E, naquela época, gente, não é brincadeira não, praticamente há quase 50, 60 anos atrás, o senhor Aristeu José Turci já sonhava com aquilo que é o sonho de todos nós, que é a construção da Santa Casa, e que todos reivindicam, mas não é fácil, não é fácil, precisa de muitos recursos. Como disse um médico, que foi também prefeito dessa cidade, que partiu dessa terra, que disse uma vez numa reunião: fazer a Santa Casa é fácil, difícil é mantê-la. Com todo o seu conhecimento, sua visão voltada para a área da medicina. Então, hoje, nós estamos mais uma vez
fazendo aqui uma leitura da vida de um ser que já partiu dessa terra, mas que representou muito aqui em Jacareí. Então, aqueles que estão nos ouvindo hoje, agora, nesse momento, e que talvez virão com as retransmissões da TV Câmara, vai conhecer de verdade quem que era o professor Estevão José Turci, que nasceu em 1929 e faleceu em 2013. Deixando aqui, é claro, não podemos esquecer, 2 filhas, a Fátima e a Flávia, e a sua esposa, Dona Maria Tereza. Portanto, dar nome de rua não é pecado, é uma obrigação nossa, para poder esclarecer a nossa população, das antigas, das novas e as que virão, as gerações, para saber a razão pela qual esses números de ruas têm e quais foram eles, porque eles têm um passado história e estão sendo homenageados. E coincidentemente eu fui semana passada no Igarapés fazer uma visita à SMF lá, para ver a questão do transporte escolar, que realmente precisa arrumar o transporte escolar lá naquela região, para levar o pessoal do Bela Vista até a escola e vice-versa. Portanto, eu estou feliz aqui sim, por estar podendo, Deus dar a mim essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui hoje, votando e denominando o MF com o nome da família Turci. De coração. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, quero aqui mesmo da mesa fazer alguns comentários sobre esse projeto de lei que nós estamos nesse momento apresentando. Primeiro, parabenizar o vereador Edgar Sasaki por ser o autor deste projeto. E dizer o seguinte, cumprimentar toda a família Turci aqui presente e dizer que na vida não é pecado nenhum ter posições. Eu estive no ano passado na casa da Rose, né, mãe da Carlinha e mãe da Selma, e fui almoçar lá num domingo. Fomos comer um nhoque e o Aristeu estava lá. E ele muito convicto do seu posicionamento ideológico, dizendo que era do DEM, um homem que dizia o que era e o que pensava. E eu me lembro de uma frase, ele disse: como é que pode você ser do PT? Eu disse: como é que pode você ser do DEM? Então, uma conversa política. E nesta casa, nós temos que demonstrar, através dos nomes de ruas, que nós denominamos aqui, o histórico da nossa cidade, que é contada através das pessoas simples, das pessoas que constroem a cidade de uma forma ou de outra. O ódio nunca poderá vencer o amor. A discussão política tem que ser sempre no campo das ideias. E conforme muitos outros vereadores disseram aqui, ele era um homem de posicionamento ideológico, né? Se existe, para mim hoje isso tem uma rediscussão, nós temos que fazer alguns cases daqui a alguns anos, talvez daqui umas 5 décadas, daqui a 100 anos a gente vai discutir o posicionamento político desse momento atual, mas entre direita e esquerda. Não importa quem constrói a história, o que importa são as pessoas de bem, independente da sua ideologia política. Então eu tive o prazer, no ano passado, ele estava ainda muito bem, de almoçar com ele, eu, a Selma, a Rose, e de ter uma boa conversa política, de falar da nossa cidade. E sou testemunha do quanto ele gostava da cidade de Jacareí. Nada mais justo, nada mais claro que ele seja homenageado com a denominação de uma escola. Ele que foi um professor e que tinha tanto orgulho desta profissão. Então, esta casa tem muito orgulho de votar um projeto de lei de alguém que construiu a história como muitas outras pessoas da nossa cidade. Então, já adianto o meu voto favorável. Presidente, gostaria de falar daqui mesmo, que eu estou com um pouco de problema na perna. Em nome do Paulo Turci, eu quero cumprimentar toda a família de Jacareí, todos os munícipes da nossa cidade de Jacareí. Quero dizer à família do Paulo Turci, o professor foi muito meu amigo,
porque eu fui filiado, eu fui do PFL e depois passamos para o DEM. A pessoa que deu muito conselho para mim. E vou dizer para você, que Deus põe ele em bom lugar. Porque em falta do meu pai, que é mineiro, lá de Cristina, ele me deu muito conselho. Eu acreditava, como meu amigo, até mesmo aqui na cidade de Jacareí, eu considerava ele como o maior homem, que me deu muito conselho, e eu considerava ele como meu pai, aqui na cidade de Jacareí. Homem honesto, homem batalhador, professor, e Deus que põe ele em bom lugar. Paulo Turci, você e sua família está de parabéns o nome da nossa cidade de Jacareí. Obrigado. Edinho, às vezes é muito difícil para a gente falar de uma pessoa que a gente não conheceu. Mas a gente tem um ditado lá na roça, que uma boa árvore só dá bons frutos, né? Então, na pessoa aqui do Paulo, meu amigo Paulo, e da Carlinha, eu tenho certeza que o Aristeu, e por todas as falas que aqui já foram pronunciadas, nós não temos dúvida de que o Edgar está fazendo uma homenagem muito justa. E eu fico muito feliz, até porque o Maurício fez algumas colocações ali, e tem um projeto de lei que a gente aperfeiçoou aqui nessa casa, resguardando inclusive algumas questões, e hoje a gente pode ter essa oportunidade aqui de estar fazendo uma homenagem para uma pessoa importante para a nossa cidade, que tem uma história, apesar de não ter nascido aqui, mas tem uma história na nossa cidade, e eu não poderia deixar aqui de me pronunciar até pelo respeito, pela consideração e pela importância que o Paulo tem para nós, na nossa cidade, por tudo que ele representa, a pessoa dele, uma pessoa que realmente contribui muito para a nossa cidade. Então, acho que na pessoa do Paulo e da Carlinha, minha amiga, eu também quero parabenizar o Edgar aí por essa justa homenagem. Senhor presidente, eu também, em conformidade com a fala do vereador Arildo, eu também não tive a oportunidade, né, de conhecer o professor Aristeu José Turci, mas eu quero aqui, na figura do Paulo Turci, né, parabenizar toda a família Turci, tá? E deixar aqui a colocação que, além da honra dele ser tido como cidadão jacareense em 2010, também receber agora, uma escola recebeu o nome dele, quer dizer, isso é uma honraria muito grande, né? Então a família pode ficar feliz, né? Ficar assim honrada e sair daqui, né, desta manhã com como que um aspecto de realmente vitoriosos, né? Então a família Turci realmente está de parabéns e fica aqui o meu apontamento, né? Que com certeza absoluta, daí dessa geração futura vai sair também outras pessoas, né? Importantes também da família, com certeza absoluta, tá? Então essa história não para por aí, né? Essa história ela vai se alongar aí por décadas, por séculos, né? E séculos. E parabéns à família. Senhor presidente, gostaria de fazer minha colocação. Apesar de não conhecê-lo, conheço o Paulo Turci, então, em nome do Paulo, quero parabenizar toda a família por esse momento. É um momento importante, é um momento de honra à família, ter uma pessoa que hoje, essa escola leva o nome dessa pessoa da família. E também quero parabenizar o Edgar Sasaki por essa iniciativa. Com certeza, apesar de não conhecê-lo, pelo momento, nós sabemos que foi uma pessoa justa, uma pessoa honesta, que com certeza contribuiu muito por essa cidade de Jacareí. Então, desde já, o meu voto é favorável. Não havendo mais quem queira fazer discussão do projeto, passamos para a votação por aclamação. Na
na forma regimental, suspenderemos a sessão por 5 minutos para os cumprimentos aos familiares.